Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Johnny Rosa, seu professor. Eu quero te convidar a seguir também a nossa página no Instagram, @estágio contábil, ou @contador digital com 2 L's no final, tá bom? E eu vou prosseguir agora com o treinamento com vocês, tá? O que nós vimos na aula anterior foi em relação às obrigatoriedades do imposto de renda, e eu já quero te mostrar um slide agora, esse aqui, ó. Nós vimos essas pautas aqui. Você viu na aula anterior quem está obrigado. Se você chegou nessa aula até agora e consegue responder essas perguntas, eu te digo, olha, assiste uma nova aula. Você pode dizer, eu entendi, de onde vou assistir outra aula. Agora, se você não souber responder alguma dessas perguntas, volta na aula anterior e verifica, porque é uma informação que é importante para prosseguirmos, para que você tenha um alicerce sólido, tá bom? Para construir a base do teu conhecimento. Você sabe como é que a Receita Federal toma conhecimento em relação a quem operou na Bolsa de Valores? A resposta já está até aqui nessa tela. Eu não vou te mostrar, mas está aqui nessa tela. Ó, tem alguma coisa cortando aqui embaixo. E você sabe como é que é feito a apuração de quem opera na Bolsa de Valores. Se é mensal ou se é anual. Qual a diferença de quem opera, de quem apura o DARF anualmente ou mensalmente? Quem opera na bolsa tem que fazer o DARF mensal ou só uma vez por ano? E quem faz uma vez por ano, tá certo? Dá uma olhada lá na aula anterior, tá bom? Se você não sabe responder essas perguntas, tá bom? Vamos agora prosseguir para a próxima aula. A aula de agora nós vamos verificar sobre rendas fixas. Embora o treinamento, o curso seja sobre rendimentos variáveis, você tem que entender a diferença do que é declarar no imposto de renda rendimento variável e qual a diferença da renda fixa. Porque você, quer queira, quer não, vai receber documentos quando for fazer as declarações que não é renda variável e você tem que entender pelo menos a diferença, como distinguir, tá? E como funciona a tributação da renda física. Essa aula todinha é sobre rendimentos fixos, renda fixa, tá? E nós vamos verificar isso agora. Vamos prosseguir. Nós já temos aqui o nosso quadro montado e vamos começar por essa parte. O que é a renda fixa? Ela é uma modalidade de investimento para pessoas que são mais conservadoras. Por quê? Porque diferentemente da renda variável, como o nome já diz, rendimento variável, não há um valor fixo. Ela pode ter um alto ganho ou um baixo ganho ou até prejuízo, rendimento variável, tá? Há um risco muito maior para quem investe em ações, bolsas de valores e outros rendimentos variáveis. Já a renda fixa, ela é destinada para aquela pessoa que gosta de algo mais estável e busca mais segurança. Eu vou dar um exemplo muito clássico de um rendimento fixo. A poupança. A poupança é um rendimento muito seguro, ela rende o valor da Selic ou do IPCA, né, são índices que o governo utiliza. E todo mundo sabe que até então o risco de prejuízo, de perca é mínimo, é quase nulo. Você sempre ganha, agora muitas vezes bate ali com a inflação, né? E um dos rendimentos fixos mais comuns é o CDI, tá? Que é também utilizado muito pelos bancos. Qual a diferença, Johnny, então, das pessoas, dos investidores que investem em renda fixa e dos que investem em renda variável? Porque no rendimento fixo, a pessoa já sabe ali no início da contratação do produto quanto vai ser o lucro dela. Quando ela vai fazer o contrato, os investidores já saberão quanto será o lucro da aplicação. Por quê? Porque o banco menciona, o banco já atrela o contrato à pessoa, a Selic ou IPCA. E aí o que acontece? Nós temos aqui uma das características dos rendimentos fixos é um baixo risco, um risco mínimo e um baixo ganho também. É muito proporcional, é diretamente proporcional. Se eu tenho um pouco risco, meu ganho também é pouco. Para as pessoas que são mais arrojadas, que vão para o mercado variável, se tem um lucro alto, também pode ter uma perca muito alta. E aqui nós temos um dado também, o menor patamar histórico desde a criação da Selic foi de 6% ao ano. Então, quem tem dinheiro guardado numa poupança, por exemplo, R$100.000, essa pessoa tem a certeza que durante o ano vai ganhar no mínimo 6 mil. Quem investiu 100, quem deixou 100 mil na poupança, vai ganhar 6 mil reais no mínimo. Então, esses rendimentos fixos, né, CDI, nós vamos verificar na próxima tela. Eles têm essa característica, baixo risco. Nós temos aqui CDI, CDB, Tesouro Direto, poupança, LCA, LCI e debêntures, tá? Nós já temos as taxas
pré ou pós-fixadas, ou seja, a pessoa já sabe quanto vai ser o lucro dela naquela transação. E é possível saber o quanto renderá a aplicação no ato da contratação. Nós temos um comparativo aqui com a renda variável. O que seriam as rendas variáveis? Mais uma vez, nós temos aqui, são as ações, e como já citamos em outra aula, para quem opera com ações, pode trabalhar de duas formas, né? Que é o day trade e o swing trade. Day trade vem de dia. Comprei no dia e vendi no mesmo dia. Tá? Swing trade, comprei no dia e vendi no outro, ou uma semana depois, ou um ano depois, não importa. Se não vender no mesmo dia, não é day trade, é swing trade. Nós temos as criptomoedas, os criptoativos, né? Bitcoin, Ethereum, Litecoin e milhares de outras moedas. Ouros, contratos futuros e os fundos imobiliários. Então, qual a diferença, Johnny, para quem investe em renda fixa e em renda variável? Aqui nós temos uma característica das ações. As ações, elas têm uma característica do preço variar conforme a oferta e demanda, conforme as notícias. Lembra quando saiu uma notícia daquele escândalo da Petrobras, 2014? Uma ação da Petrobras que custava R$25 caiu para R$4. Então o prejuízo foi muito grande para quem tinha muitas ações e vendeu. Muita gente esperou segurar até ela se recuperar novamente. Tá? Então as notícias elas estão diretamente atreladas às ações. Tá? Então o mercado variável ele depende das notícias, das análises diárias, das projeções, se uma empresa recebeu uma injeção de capital, a descoberta do pré-sal. Tá? Então todas essas notícias vão gerando ali interferência no preço. Enquanto é possível saber o quanto vai render na renda fixa, não há previsão segura de rentabilidade para a renda variável. Você não tem como saber quanto vai ser seu lucro daqui a um mês, daqui a um ano. Você tanto pode ganhar quanto pode perder. Tá? E uma característica também comum aos dois, a renda fixa, existem operações de liquidez imediata. Você investiu hoje, quer pegar o dinheiro amanhã? Você consegue pegar a própria poupança. A própria poupança. Você consegue aplicar o valor num dia, com 30 dias você já tem rendimento. Se sacar no outro dia, não teve rendimento. Mas existem transações de renda fixa que você recupera já no dia seguinte com lucro, que é o chamado D+1, tá? O dia que você aplicou mais um dia. Já na renda variável, ela não é considerada uma renda de liquidez imediata, uma aplicação de liquidez imediata. Porque por mais que você possa comprar ação hoje e vender amanhã, mas você não tem lucro amanhã, você corre o risco de vender amanhã com prejuízo. E naturalmente quem está nesse mercado, quando a pessoa compra no valor mais alto, a ideia é não vender enquanto ela não tiver lucro, né? Enquanto a ação não valorizar, tá bom? Então, são diferenças entre essas duas ações. Essa aula estamos focando só em renda fixa, tá bom? Vamos passar aqui mais um slide. Como funciona a tributação do imposto de renda da renda fixa, né? Nós temos aqui uma informação que o imposto ele é retido na fonte. Todo rendimento fixo, você não precisa calcular o imposto, o contador não precisa calcular o imposto. Quem vai calcular é o próprio banco, a instituição que ofereceu aquele produto. Tá? Então a diferença é porque ele é retido na fonte, já é calculado na hora que você vai fazer o resgate. E nós temos uma tabela progressiva também, que você vai pagar um valor menor quanto maior o tempo da aplicação, tá bom? Então vamos lá. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menor o imposto de renda. Nós temos aqui uma tabela onde você vai verificar o seguinte: quem deixa a aplicação rendendo durante até 6 meses vai pagar 22,5% de imposto, tá bom? Entre 6 meses e um ano, 20%. E é uma tabela regressiva, né? Quanto mais tempo eu deixo, mais o imposto diminui. De 1 a 2 anos, 17%. E mais de 2 anos, 15%. Então, se a gente fosse utilizar um exemplo prático, por exemplo, se você tem uma aplicação de R$100 mil e essa aplicação gerou R$20 mil em 6 meses, se você for sacar logo de cara, vamos pegar aqui a calculadora para ajudar o raciocínio. Se você pegasse esses R$20 mil em 6 meses, 20 mil, vou sacar os 120, os 100 que já era meu e os 20 mil que gerou de rendimento. Então, você vai pagar 22,5%. Dá quanto? R$4.500. E olha qual é o estímulo. Deixa o dinheiro aqui aplicado, porque se você deixar um ano, você só paga 20%. 20 vezes 20 vai dar R$4 mil. Já se você deixar 2 anos, gente, mais de 2 anos, né? 20 mil vezes 15%, já cai para R$3 mil imposto. R$1.000 a menos de imposto, né? Ou seja, R$1.000 a mais no seu bolso. Então a diferença é porque nós temos uma tabela regressiva
para os rendimentos fixos, e a grande diferença é porque você não precisa calcular, o valor já é retido no ato do resgate, tá bom? Temos aqui a simulação da aplicação, rendimento, né, e o valor do imposto aqui, 3 mil é considerando que a pessoa esperou mais de 2 anos e pagou só 15%, tá bom? Aqui nós temos também uma informação que em relação a rendimento sujeito à tributação exclusiva. Eu vou pegar aqui uma ficha de sujeito à tributação exclusiva. Ó. Tá aqui, rendimento de aplicação financeira. Eu vou fazer um teste aqui para você. Se eu botar aqui 100 mil reais, ó, ele não aumenta nada de imposto. Por quê? Porque tributação exclusiva é porque a pessoa já calculou e pagou a parte. Ele nem aumenta meu imposto, como também o valor já pago não volta para mim de volta, tá? Não volta de volta. Ele não está sujeito à restituição. Entendido, gente? Tributação exclusiva é, como o nome já diz, é um cálculo exclusivo, é um cálculo à parte, tá? E aí, nesse caso, quando você tiver rendimento sujeito à tributação exclusiva de aplicações financeiras, você vai colocar no código 6, lá naquela ficha que nós acabamos de mostrar. Para finalizar essa aula, nós temos outra informação também. Existe um imposto federal chamado IOF, Imposto de Operações Financeiras. E aí nós temos uma tabela aqui também, que diz o seguinte: se essa pessoa fez uma aplicação financeira, ela tem que pagar imposto de operações financeiras. De acordo com essa tabela. Ó. Se essa pessoa fez uma aplicação, tá bom? E ela resgatar com menos de 30 dias, ela vai sofrer esse impacto aqui de IOF, tá bom? Onde no primeiro dia ela é aplicado 96% da alíquota da IOF e no último dia, né, após 30 dias, ela já não paga nada de IOF, tá bom? É zero. Então existe uma tabelinha. Se a pessoa aplicou e resgatou com 15 dias, ela paga 50% da IOF, metade do imposto de operações financeiras. Mas se ela esperar 30 dias, ela já não paga. Também é uma tabela progressiva. Tá bom, gente? Então aqui nós paramos a parte das operações de rendimento de renda fixa, tá bom? E qual a grande característica? Porque todas elas, o imposto já é pago na fonte, quando eu saco, o contador não precisa mais calcular. Memoriza isso. As operações de renda fixa, o próprio banco calcula o imposto e já tributa ali na fonte. Rendimento sujeito à tributação exclusiva. A única coisa que o contador vai fazer no ano seguinte é só informar aquela renda para a Receita Federal. Olha, uma nova renda que a pessoa rendeu daquela aplicação. Mas ele não precisa calcular imposto, o programa também não vai calcular. É a aplicação mais fácil, mais mole de acompanhar, tá bom? O teu trabalho não é com a renda fixa. O nosso trabalho é com a renda variável. É um trabalho que você pode acompanhar um investidor mensalmente, como também ter uma renda recorrente. Entendido, gente? Toda aplicação de rendimento fixo, de renda fixa, ela está sujeita à tributação exclusiva, um cálculo à parte, onde o sistema já calcula automaticamente e a única coisa que o contador vai fazer é a informação. Entendido? Gente, então é o seguinte, nós paramos a nossa aula por aqui. Espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, você volta, assiste de novo, tá? Mas é bem fácil esse conteúdo e mais fácil ainda é lançar esse dado na declaração, já que você não tem que calcular nada dele, tá? Ficamos por aqui. Até a próxima.